Olá pessoal, professor Gustavo aqui, e esse vídeo ele é a parte 1 de uma sériezinha de apenas 2 vídeos falando sobre o relevo do Rio de Janeiro. O relevo, numa primeira aproximação, ele é o conjunto dos altos e baixos da superfície terrestre. A superfície do planeta não é lisa, mas ela é cheia de altos e baixos. E no caso do Rio de Janeiro, o relevo ele é muito importante, seja por conta das belezas que ele proporciona, através de todos os morros e rochas que a gente encontra na nossa cidade, ou seja por facilitar ou dificultar a ocupação e a locomoção por certas partes da nossa cidade, né? Então, para início de conversa, o relevo ele se configura na crosta terrestre. A crosta terrestre ela é a capa rochosa do nosso planeta. Se a gente for perceber, ela é uma casquinha apenas, né? Nessa imagem aqui do livro Decifrando a Terra, a gente encontra que a crosta terrestre ela vai ter de 5 km até 80 km de espessura, certo? Enquanto outras camadas vão ser muito mais expressivas, vão ser muito maiores. A crosta oceânica, que é aquela que fica embaixo da água dos oceanos, ela vai ter entre 5 e 10 km, e a crosta continental entre 30 e 80 km. Agora, olhando a imagem, compara isso com o manto e as suas subdivisões ou com o núcleo e suas subdivisões. Nessa outra imagem aqui, desse material, dos geossistemas, a gente tem uma coisa também muito importante, que é o quê? Mostrando que a crosta ela está um tanto integrada com o topo do manto. Então, a crosta junto com o topo do manto forma a litosfera. Litosfera significa camada de rochas. Litos é rocha em grego, né? Vem do grego rochas. E o que isso quer dizer? Que uma vez que a litosfera ela não é inteiriça, mas que ela está toda quebrada em placas litosféricas ou placas tectônicas, a crosta ela vai sempre deslizar por cima do manto, acompanhada desse topo do manto aí. Então a litosfera ela está unida e dividida em placas. A gente vê aqui nessa imagem essa divisão aí das principais placas tectônicas do nosso planeta. Mas Gustavo, como assim elas deslizam sobre o manto? O núcleo ele é absurdamente quente e esse calor todo vai causar movimentações no manto terrestre. Então, a litosfera, as placas litosféricas deslizam sobre o manto devido a essa movimentação no manto. Tudo certo até aqui? Então, vamos adiante. Já que essas placas elas deslizam, nada impede que elas se choquem, que elas colidam ou que elas formem falhas transformantes. Então, vamos ver como funciona cada um desses limites. Os limites mais simples da gente entender são os limites transformantes, onde a gente tem aí duas placas litosféricas que elas deslizam assim, ó, em relação à outra. Então, é possível que esse tipo de fenômeno ocasione grandes falhas aí entre essas placas. Outro tipo são as placas divergentes, as placas que se afastam devido à movimentação do manto. E aí, entre elas, né, a parte do manto que estava ali embaixo, ela vai subir para formar um novo assoalho oceânico, uma nova crosta oceânica, e a gente vai ter também a formação de uma série de falhas entre essas placas. E, por último, não menos importante, a gente tem os limites convergentes, que são as placas que se chocam. Geralmente, uma placa que ela é mais densa e mais fina, ela vai afundar, e a outra ela vai se dobrar, formando grandes cadeias de montanha. Uma vez que essa placa afunda por debaixo do manto, ela tende a se fundir, a derreter, e ela vai ocupar boa parte, né, boas partes, aí, boas câmaras, porções aí dentro da placa que não desceu, e que agora está bastante montanhosa, e vai formar ali câmaras magmáticas, né? Rocha derretida vira magma. Então essas câmaras magmáticas elas podem se tornar rochas, ou elas também podem, para aliviar essa pressão, entrar em erupção formando vulcanismo. Também é comum quando acontece quebra e ruptura em alguma parte das rochas que aconteça também terremotos, certo? E
Durante esses acontecimentos aí, durante essas convergências, divergências, ou dentro dos limites transformantes mesmo, as rochas elas sofrem uma série de transformações também, que é o que nós chamamos de ciclo das rochas. Então, antes de falar especificamente sobre o ciclo das rochas, eu quero deixar essa imagem também dos geossistemas que mostra a movimentação de cada placa e onde a gente encontra cada tipo de limites entre elas. Então vamos lá. Geralmente nos limites convergentes, a gente, como eu acabei de falar, a gente vai ter uma rocha passando por uma grande pressão e por um aumento de temperatura. Então é comum que ali a gente tenha a formação das chamadas rochas metamórficas, que vem da palavra metamorfose. Então, uma rocha que ela passou por altas pressões e temperaturas, elas vão se transformar em rochas metamórficas. Quando a rocha ela se derrete, ela vira magma. E esse magma ele pode, aos poucos, se resfriar no interior da crosta, ou mesmo, quando acontece uma erupção, ele esfria na superfície da Terra, dando origem às rochas magmáticas, certo? E tem dois tipos de rocha magmática. Se ela se forma no interior da crosta, devagarzinho, dando origem a cristais bem visíveis e bem desenvolvidos, ela é uma rocha magmática intrusiva, ou plutônica. Se ela se forma na superfície, ela vai se resfriar bem mais forte, sem tempo para formar cristais. Então ela vai ser uma rocha magmática extrusiva ou vulcânica. Qualquer rocha que fique exposta na superfície da Terra, seja ela magmática, metamórfica ou sedimentar, ela está sujeita ao intemperismo. O intemperismo ele é a degradação, a fragilização da rocha. Então, as diferenças de temperatura causam fissuras nas rochas. O congelamento de água nessas fissuras também aumenta essa fragmentação da rocha. Uma raiz de árvore também. A presença de água causa alterações e fragilizações químicas nessa rocha. E deixa ela mais frágil para quando passar o vento, quando passar um rio, quando passar o gelo, ou as próprias ondas do mar, os desníveis de maré, podem carregar fragmentos muito pequenininhos dessas rochas. A gente chama de erosão. Costumo falar para meus alunos que são os farelinhos de rocha, os sedimentos, né? Sedimentos que são carregados aí pelo processo de erosão. Então a gente tem aí o ciclo das rochas, né? Então uma rocha ao longo dos milhares, centenas de milhares, milhões e muitos milhões de anos, elas podem ir se transformando. Isso geralmente vai acontecer ao longo do tempo geológico, né? São raríssimos os casos de você ver no tempo de uma vida humana uma transformação numa rocha, né? Onde ela passa de um tipo para outro tipo. Isso geralmente acontece dentro do tempo geológico. Levando em consideração que um ser humano vive aí uns 80, 90 anos, a gente tem um planeta com 4,5 bilhões de anos. Então é bem mais complexo. Então eu vou deixar aqui a tabela do tempo geológico para quem quiser dar uma pausada, estudar, ver quando aconteceu cada coisa. Ao longo do tempo geológico, muita coisa aconteceu. Então, placas que se chocavam hoje em dia estão se afastando, placas que estão se afastando hoje em dia se chocam, por aí vai. A gente chama isso de deriva continental. E para a formação do relevo do Rio de Janeiro, dois eventos eles foram muito importantes. Primeiro foi a formação do continente Gondwana, quando a gente teve um choque entre o que hoje forma a África e a América do Sul, e ali a gente teve um mar sendo engolido por esse choque e a formação de grandes cadeias de montanhas ali entre as duas. Isso aconteceu aí entre 800 e 500 milhões de anos atrás, esse fenômeno. E de 180 milhões de anos para cá, a gente tem essas placas se afastando. Então formam um oceano sobre as duas e ali, né, o que antes formava grandes montanhas que se soerguiam, hoje em dia está ali sujeito ao intemperismo e à erosão e tem formas bem mais rebaixadas. Isso dá origem a um alinhamento que é muito importante para a gente entender o relevo do Rio de Janeiro, que é esse entre a Serra da Mantiqueira, depois o Vale do Paraíba, a Serra do Mar e depois a planície costeira, onde ficam os maciços importantes para a formação do Rio de Janeiro. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.